Bom dia, meus amados. Hoje, o último sábado de maio, dia 27 de maio de 2023. Como todos os sábados, viemos aqui dar uma pequena colaboração em alguns esclarecimentos, justamente os esclarecimentos que eu sinto que as pessoas que acompanham o meu trabalho colocam às vezes como questionamentos, como dúvidas. E é em cima dessas dúvidas que trabalhamos um pouco com mais atenção, porque se tem mais pessoas precisando ser esclarecidas, obviamente vamos tratar dos assuntos de interesses. Eu tenho notado que muitas vezes as pessoas têm dúvida quanto a uma questão, a Matrix, né? Se fala tanto em Matrix, o que é a Matrix? Na verdade, a Matrix é uma palavra usada para definir algo que não tem assim uma explicação numa frase, numa linha. A Matrix é um sistema, que também se falar Matrix, falar sistema, é a mesma coisa. Também fica uma coisa meio vaga, né? O que é o sistema? Na verdade, a sociedade humana existe há centenas de milhares de anos. Algumas informações dizem que a humanidade da Terra tem alguns milhões de anos, mas isso não importa. Se a gente vai voltar lá 3, 4, 5 mil anos, já é bastante. 50 mil anos, 100 mil anos, então é coisa, né? Dá para se fazer muita coisa em 10 mil anos, 5 mil anos. Os humanos, eles são almas encarnadas e que tem uma média, uma encarnação a cada 100 anos, né? Porque o tempo de vida antigamente era 30, 40 anos, depois foi subindo e hoje é 60, 70, 80, né? A média está em torno de 70 e pouco. Até esses dias eu coloquei, né, num texto, que a média de vida está um pouco acima de 70 anos. E alguém colocou lá, sim, mas isso não está certo, tem gente que já vive 80, 90, até 100. Sim, tem gente que passa até de 100, raros, mas tem alguns que passam de 100. Quando você fala em média, estimativa de vida média, quando você faz a média, inclusive daquela pessoa que nasceu e morreu. Um dia de vida, um mês, um ano. Então, somando as médias, a média, né? Quando você fala em média, é média. É preciso entender isso. Mas o sistema, né, a Matrix, é aquilo que a sociedade humana desenvolveu ao longo dos milênios. O ser humano, nos tempos primórdios, era ainda muito primitivo, porque tudo é evolução. E na medida que as consciências foram se alargando, porque, obviamente, se não alarga a consciência, aquele ser vai fazer sempre da mesma coisa, né? Porque ele não conhece nada além daquilo. Então, o sistema, a Matrix, é aquilo que é conhecido, aquilo que é prática, aquilo que está dentro de um contexto de vida, como coletivo. Tudo que foi criado, né, está dentro da Matrix, dentro do sistema. Aí temos as subdivisões, que a gente fala, os sistemas. E agora que nós vamos entrar num tempo final de transição planetária, obviamente tudo vai mudar, senão não seria uma transição. Seria apenas mais um passo, mais uma adaptação, como sempre aconteceu. Passinho a passinho, construindo, né, uma obra, tijolo a tijolo, como se diz.
Então agora os sistemas vão ser resetados e reinicializados. Por quê? Porque é uma mudança de fato, é uma transição planetária. A Terra vai mudar de dimensão. É isso que nós recebemos nas canalizações. Obviamente que se não fosse canalizações, como humanos não teríamos condições de saber disso. Como é que você vai? Como é que eu vou saber? Algo que vai acontecer, que não está nem escrito aqui na história da humanidade. Não está escrito porque ainda não aconteceu. E vai acontecer porque aqueles que sabem o futuro, que não são consciências da Terra, são consciências fora da Terra, que têm esse entendimento. Porque nas dimensões superiores não existe passado, presente e futuro. Existe sempre o tempo do agora, não há tempo linear. E quem sabe do futuro, sabe o que vai acontecer. Obviamente nós temos o véu do esquecimento aqui como encarnados, e não sabemos sem receber essas informações. Por isso que muita gente não acredita, muita gente não entende, e acha que não vai acontecer nada. Porque não tem fundamento, não tem comprovação. Comprovação existe daquilo que já aconteceu. Daquilo que não aconteceu aqui na terceira dimensão, não tem como comprovar. Mas tem como saber se tem uma consciência que está além do tempo. É interessante porque todos nós, quando desencarnamos como almas, né? Todas as almas encarnadas já viveram tantas vidas passadas, e toda vez que desencarnou, saiu do corpo, obviamente, por isso desencarna, ia para a quarta dimensão, que é a dimensão apêndice aqui da terceira da Terra, né? E lá já saberia o passado e o futuro, naturalmente, mesmo na quarta dimensão. Imagina agora indo para a quinta dimensão. Quanto mais vai se expandir essa consciência. Imagine os seres que estão na sétima, na décima, na 20ª, na 50ª dimensão. É uma coisa extraordinária. Por isso que já dissemos aqui que uma mente 3D não tem condições de entender aquilo que é da quinta dimensão e acima. Ainda não, mas vamos chegar lá. Os sistemas são as subdivisões da Matrix. Então, os sistemas têm, olha, dá para numerar uma lista enorme, mas vamos deixar assim apenas alguns, né, os principais, aqueles que realmente influenciam na vida cotidiana da humanidade. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um para tentar explicar alguma coisa, mas vamos ver o que vem, né? Porque nem eu sei o que eu vou falar, porque aquilo que está vindo eu vou colocando aqui em forma de palavras, né? Vamos dividir alguns sub-itens do sistema. Temos o sistema financeiro, temos o sistema religioso, o sistema de ensino, o sistema de governo, o sistema energético, sistema das comunicações, sistema de saúde, de produção, de bens e serviços gerais, etc. Tem tantos, né? Todos esses sistemas, eles foram desenvolvidos e mudados de acordo com os interesses da humanidade. Existe o progresso e a evolução dos mundos e das humanidades, naturalmente. O problema é que na terceira dimensão existem situações que não são muito boas para todos, são boas para alguns apenas. E muitas vezes o sistema se adapta através dos interesses desses alguns, não para o interesse do todo, de todos. São as vantagens, os benefícios. O humano sabe muito bem quando ele é beneficiado. Ele sabe se beneficiar de situações. É desnecessário falar sobre isso, né? Quem que não sabe? Quem que não entende isso? Eu sempre digo assim, tem um ditado, um provérbio, né, popular,
Quer conhecer uma pessoa, dá poder a ela. Você vai já saber quem ela é. A manifestação vem através dos seus atos, das suas atitudes, das suas decisões. Eu coloquei na quarta-feira agora, a última quarta-feira, um texto, lá na minha página, no Facebook, a miséria humana. Tudo é feito para sair da miséria material. Mas parece que há uma força contrária que trabalha para criar a miséria humana, que não é a falta de recursos, como a gente imagina aqui, porque é outra miséria, como coloquei lá no texto. É a miséria de consciência, a miséria de predicados, de virtudes, a falta de virtudes, de ética, de moral, Isso é a grande miséria da humanidade. Quando a gente entende um pouco a evolução de consciências, olhando para essa miséria humana da Terra hoje, é um momento assim que realmente dá até um desânimo, uma tristeza enorme, porque tudo poderia ser melhor, tudo poderia ser maravilhoso nesse planeta. A Terra é um planeta de criação, um dos melhores de todo o universo. A energia da Terra tudo é espiritual, tudo é espírito, tudo é criado pela luz, pelo divino. O espírito da Terra é o espírito que nós chamamos de Gaia, um espírito feminino, porque é a criação. Aqui na Terra é um dos mais incríveis mundos conhecidos em todo o cosmos infinito pelas esferas superiores, porque obviamente os humanos não conhecem nem a Lua direito, vão conhecer outras coisas, tem uma mínima informação sobre as coisas. Não vamos aqui discutir, porque realmente a humanidade da Terra na terceira dimensão é muito limitada, Então a própria comunidade humana, a coletividade humana, ao longo dos milênios foi desenvolvendo sistemas. Sempre tem aquele que pensa numa ideia para beneficiar. Sim, muitas vezes é comum isso. Mas tem aquele que também tem a ideia de se beneficiar. Então, existem duas vertentes. Uma que vai beneficiar a coletividade e outra que vai beneficiar aquele que teve a ideia. Se beneficiando dos outros é o inverso, é o caminho inverso. Sempre houve isso, mas até um tempo existia um certo equilíbrio nisso. O que nós vemos agora é que, principalmente neste último século, as coisas começaram a realmente ficar muito difíceis. Vamos falar do sistema financeiro. Quanto é bom o sistema financeiro? Ele regula as coisas, mas também quanto é mal, porque ele explora. Vamos falar bem rapidinho aqui como é que se fundou o sistema financeiro, também chamado de sistema babilônico. Alguns homens tiveram uma ideia de criar um banco onde o dinheiro seria guardado. Eles colocaram lá alguns valores, muito pouco valor, quase nada. E veja bem como é interessante. Todo mundo que precisa do banco tem que abrir uma conta. Para abrir uma conta tem que depositar. Então, para abrir um banco não precisa nem de dinheiro. Eu fundo um banco,
Cada um que vai abrir uma conta vai fazer um depósito. E ele só pode usar o dinheiro dele. Aquele que ele não está usando fica no banco. E o banco empresta para os outros a juros altos. E cobra taxas. Né? Cobra taxa até para deixar o dinheiro lá, sem usar. Cobra serviços. Então, o que acontece de fato? Aí chega lá, a pessoa bota R$100. Não, vamos botar um valor um pouco maior. R$1.000 no banco. Aí ele quer um empréstimo de 5.000. Aí tá, o banco faz um empréstimo de 5.000. Aí a pessoa paga juro. Aí o dinheiro vai aumentando. Né? Valores pequenos até o banco tem, até para dar em espécie se a pessoa quiser. Mas quando são valores altos, o banco não dá o dinheiro. Ele dá um documento. Esse documento diz que ele tem um crédito de R$1.000.000. Mas ele não recebeu esse R$1.000.000. Ele recebeu um documento. Ele vai poder gastar em algum lugar e um dia vai voltar R$1.000.000 para o banco. Em dinheiro. Em dinheiro. Aí tem que ter crédito. Senão não entra a parcela da prestação da conta. Então não é uma máquina de fazer dinheiro. Um dinheiro que não tem garantia nenhuma. Esse sistema tem que falir porque ele não é justo e não é honesto. E não serve, não beneficia a humanidade. Ele explora a humanidade. É coisa da terceira dimensão. Competição. Um ganha, outro perde. Ninguém ganha sem que alguém perca. Um sistema novo que vai vir, exatamente como vai ser, a gente não tem ideia, assim, não tem certeza, mas temos uma leve ideia, porque são informações que chegam, né? O sistema financeiro que vai vir é um sistema quântico. Ele não é explorador, ele é cooperador. Eu escrevi um texto há alguns anos atrás, o computador quântico. Foi uma canalização, eu também nem eu sabia daquilo, né? Veio uma canalização e eu transcrevi. Desde 1950 há um espelhamento de toda a movimentação financeira do planeta Terra, de cada pessoa, centavo por centavo. Está sendo registrado para poder fazer agora essa troca desse sistema. Todas as pessoas que estão encarnadas têm um histórico de recursos dentro desse espelho, desse registro, desse computador quântico. Quando entrar o novo sistema financeiro quântico, todos vão receber o seu dinheiro. Não importa se a pessoa está devendo lá para todo mundo. Mas se ela ganhou durante a vida, honestamente, e alguém tirou dela de uma forma exploratória, ela vai receber esse recurso. Porque é dela. É dela. Tem todo o histórico lá. Aquilo que não é lícito, simplesmente vai deixar de existir. Então o dinheiro da corrupção, da ladroagem, do roubo, da exploração, vai desaparecer, porque vai ter a revalidação de moedas, obviamente, não adianta mandar o dinheiro em casa. Não adianta. Vai ter que apresentar o dinheiro. E na hora de fazer a troca, cadê a origem? Está lá no computador quântico. É justo? Não é justo. Então todo mundo vai ter a sua conta, mesmo aquele que nunca teve conta em banco. E não vai nem precisar de banco. Mais uma coisa interessante. As novas tecnologias, os novos sistemas, o banco é você. Você vai ter um documento, um registro, um lastro. Lastro baseado num metal precioso. Vamos supor que seja o ouro. Provavelmente vai ser. O ouro tem o mesmo valor em qualquer lugar do mundo.
tanto aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Por que nós temos o dinheiro que aqui vale um tanto, lá no outro país vale tanto, aí desvaloriza o dinheiro e valoriza? Porque toda essa confusão é para tomar o dinheiro das pessoas. Os grandes dominadores do mundo em termos financeiros, eles criam uma bolha, que eles chamam de emergentes, né? Criam lá um país que sobe o seu dinheiro e eles vão investindo. Aí de repente eles dão o golpe, desvalorizam aquele dinheiro. Porque quem que desvaloriza o dinheiro? Tem alguém que faz isso, né? Algum esquema, algum sistema. Aí eles caem lá embaixo, e eles compram dos outros, num preço de banana, como se diz, né? Se bem que a banana agora também está com preço alto, mas não é um termo, né, usado. Um preço baixo. E fazem um monte daquele dinheiro. Daí eles jogam o inverso, valorizam tudo como eles querem. Daí depois eles vendem no preço alto. E depois baixa e compra no preço baixo. É uma sacanagem de marca maior. Isso tem que terminar. Então o sistema financeiro quântico, pelas informações que chegam, porque não chegam assim as coisas exatas, as pessoas querem, quero fonte, quero isso, vai catar a fonte se quiser, onde quiser. A informação vem e não sabe de onde vem. Ela vem de algum lugar, do quântico, do universo, do quantum, né? O que importa é que a informação chegue e ela tem fundamento, e é o que vai realmente acontecer.